Hoje nós vamos continuar falando sobre a doutrina do anticristo e nós encerramos a última aula mostrando como ao longo dos séculos, o desenvolvimento do entendimento sobre isso. Ninguém achava que o anticristo tinha chegado até que o papado assumiu certas características e então todo o povo de Deus na terra basicamente uniu-se no testemunho de que aquilo ali era a manifestação do anticristo predito. Agora, é claro que esse pensamento não é mais o pensamento majoritário, as coisas mudaram dessa época para cá, e hoje a maioria das igrejas não concordam com isso. Então falamos um pouco sobre isso já. Basicamente, o que você vai encontrar? O argumento que é usado para dizer que o Papa não é o anticristo é o argumento que diz que algumas das referências na Bíblia sobre o anticristo não podem realmente ser identificadas com o papado. O Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ele explica isso assim. Agora, deixem-me apresentar-lhes meu argumento de que Daniel, capítulo 7, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, e Apocalipse, capítulo 13, todos eles se referem ao anticristo. Em cada relato, a figura exerce poder político-religioso. Ou seja, o que ele está dizendo? Existem várias referências ao anticristo. Então, ele vai encontrar isso em Daniel 7. Na verdade, muita gente encontra também em Daniel 8, Daniel 11. Nós vamos ter que olhar isso. Daniel 9, que nós já olhamos. Mas também Apocalipse 13, que é muito baseado naquela ideia do historicismo, que ali no capítulo 3 de Apocalipse você tem um desenvolvimento da história da igreja na altura em que o papado surge. Então, Apocalipse 13 é uma interpretação historicista. Essa interpretação hoje ninguém mais acredita nela, praticamente eu acho que só adventista, talvez um ou outro aí que ainda acho que isso aí é convincente, mas então essa realidade toda já se tornou então uma coisa obsoleta. Mas a identificação de que a besta do Apocalipse esteja uma referência ao anticristo. E existem profecias do anticristo no livro de Daniel, convencem muitas pessoas de que nós temos uma figura que é essencialmente política. Ela é religiosa, sim, ela pede adoração, mas ela é essencialmente política porque ela governa sobre povos e línguas e nações, como é o caso lá de Apocalipse 13. Agora, quando nós olhamos Apocalipse 13, nós definimos ali que o correto é entender que aquilo ali é uma referência ao Império Romano, a figura do César em particular como líder do Império Romano, de modo que exatamente é uma figura política mesmo. E é uma figura política, no caso, que já se cumpriu ali. E não tem que se encontrar ali o anticristo futuro. Ali não é uma profecia do anticristo. Mas essa aglomeração de textos em cima de um personagem, dizer que tudo isso é profecia do mesmo anticristo, torna então a figura do anticristo uma figura altamente complexa, que você tem muitas referências que o figura anticristo para o qual você aponta tem que atender. E como o Papa já não tem mais essas características, as pessoas começaram a pular fora. E a alternativa que realmente se tornou a alternativa padrão é qual? A ideia de um cumprimento ainda futuro. O anticristo ainda é futuro. Essa é a compreensão que você vai encontrar entre os pré-milenistas e os amilenistas em geral, tá? Porque os amilenistas também adotaram esse esquema. Agora, como eu falei na aula passada, quem lançou isso aí e tentou usar isso para convencer os protestantes dessa visão foi, na verdade, o próprio Vaticano, como uma cortina de fumaça para tirar o foco deles. E as pessoas, de certa maneira, morderam a isca. Agora, vamos olhar o que o Berkhof diz na sua teologia sistemática. E é claro que o Berkhof também é um amilenista, mas ele tem essa visão futurista do anticristo. Olha como que ele explica isso. Desde os tempos da Reforma, muitos, entre os quais também eruditos reformados, calvinistas, consideravam a Roma papal e, em alguns casos, até mesmo algum papa em particular como anticristo. E, na verdade, o papado revela várias características do anticristo, como este vem descrito na Escritura. Todavia, observa bem, dificilmente poderíamos identificá-lo como o anticristo. É melhor dizer que há elementos do anticristo no papado. Positivamente, só podemos dizer que o espírito anticristão já estava em ação nos dias de Paulo e de João, segundo o próprio testemunho deles. B, que ele alcançará o seu poder supremo nas proximidades do fim do mundo. C, que Daniel retrata a sua faceta política. Eu quero repetir isso aí com ênfase. O livro de Daniel, a profecia de Daniel, Berkhof está dizendo, retrata o quê? A faceta política do anticristo. Existe uma faceta política do anticristo que você não vai encontrar isso necessariamente, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, mas você vai encontrar isso em Daniel. E como Daniel está descrevendo o anticristo, então uma figura que não é política essencialmente não pode ser o anticristo. Essa é a maneira que eles estão concluindo isso. E ele conclui então: Paulo
a eclesiástica. Como assim? Segundo Tessalonicenses 2, é o apóstolo Paulo falando do anticristo. Paulo vai retratar o quê? O aspecto eclesiástico. E João, em Apocalipse, retrata ambas as facetas. Mais uma vez, se a besta do Apocalipse é o anticristo, o que você tem? Você tem, então, no Apocalipse, uma profecia de uma figura que é tanto política como religiosa. Se Daniel retrata o anticristo, você tem lá uma figura política. E se Paulo retrata o anticristo, você tem ali uma figura religiosa. E ele conclui, então, dizendo assim: ambas podem ser revelações sucessivas do poder anticristão e que provavelmente esse poder, afinal, se concentrará num só indivíduo, vindo a ser a encarnação da iniquidade. Então, essa é a teologia sistemática de Berkhof, e o que ele está dizendo é basicamente a posição predominante que você vai encontrar entre amilenistas contemporâneos, ok? Não é a minha posição, eu sou um amilenista de minoria nesse ponto, mas vamos lá. O que nós então devemos entender é o seguinte: existe essa perspectiva de que o Papa é o anticristo, que hoje está sendo deixado de lado, e hoje está sendo tratado até como uma coisa assim, você não precisa nem investigar isso não, porque é muito fácil ver que não é verdade isso. Eu estou tentando mostrar assim, que o motivo por essa conclusão é que eles estão tentando encaixar passagens demais como profecias do anticristo. Mas se nós olharmos apenas o que João fala nas epístolas sobre o anticristo vindouro, e isso é o quê? É uma espécie de falso ensinador que deturpa a fé cristã e se passa por um líder cristão e tira pessoas da ortodoxia cristã. Isso condiz muito com o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, uma pessoa que surge também no contexto da igreja, um falso profeta que se torna um líder de muita gente. Então, basicamente, eu diria que são essas as duas passagens que você tem para falar de anticristo. Eu não creio que isso é uma revelação do Velho Testamento, eu não creio que existe revelação sobre anticristo no Velho Testamento. Eu diria que isso é uma coisa que o Espírito revelou nos dias do Novo Testamento e que os apóstolos então deixaram esse testemunho dele em Tessalonicenses e em 1 João, 2 João, né? Ok, agora vamos então voltar para 2 Tessalonicenses hoje. E os textos que você vai encontrar aí em vermelho, tudo em vermelho, são os textos de 2 Tessalonicenses que vai ser base do nosso estudo hoje. O verso 1 então desse capítulo fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então essas duas coisas têm que acontecer antes da nossa reunião com Cristo, da gente encontrar com Jesus. Essas duas coisas são o quê? A apostasia e o homem da iniquidade, o filho da perdição, ser revelado. Ok, então o quadro aqui, nós já falamos um pouco sobre isso, não vou entrar muito em detalhe, mas o quadro que você tem aqui é que Paulo está dizendo essa expectativa aí que alguns de vocês criaram, talvez até por uma epístola falsa, alegando ser uma epístola de Paulo, chegando e dizendo: o dia do Senhor está para acontecer agora, tipo assim, muito iminente, nas proximidades de poucos dias, semanas, nem meses não pode ser. Tem que ser assim de imediato. E Paulo diz: gente, calma, não pode ser assim. Existem coisas que Deus revelou que são profecias que tem que acontecer antes do fim do mundo. Depois do fim do mundo não tem como isso acontecer. As profecias são duas. Existe uma apostasia que virá na igreja e vai surgir uma figura religiosa que vai levar pessoas para o engano religioso. Esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele já apareceu? Não apareceu, portanto não tem como a gente ser reunido com Jesus ainda. A apostasia já aconteceu? Não aconteceu, então nós ainda não podemos esperar que Jesus venha nos arrebatar para encontrar com ele nos ares. Isso só acontece depois dessas duas coisas acontecerem. Essas coisas acontecendo, aí sim você pode dizer: tá, agora tal. Agora o apóstolo Paulo está indicando que uma apostasia é uma coisa que levou um tempo para acontecer, não é? Uma apostasia não é uma coisa que pode acontecer, digamos assim, no prazo de 2 semanas. É uma coisa que leva tempo. Agora, assim, uma apostasia, qual que é o tempo mínimo de cumprir-se uma profecia assim de uma apostasia? Eu diria que um tempo mínimo aí envolve alguns anos. Okay? Não quer dizer necessariamente
50 anos não. Não, pode acontecer uma apostasia em muito menos tempo do que isso, ok? Pode acontecer uma apostasia, digamos, no prazo aí de uns 4, 5 anos. Ah, isso pode. Mas no prazo de 2, 3, 4 semanas? Não tem nem como. E o anticristo se revelar e ser identificado pela igreja, a igreja poder olhar e dizer assim, aí ó, a Bíblia falou que ia surgir um camarada assim, tá ele aí. Isso aí também levaria algum tempo, especialmente naqueles dias em que eles não tinham a comunicação de imediato, né? Aconteceu do outro lado do mundo e a gente toma conhecimento hoje como as comunicações modernas nos tornam capazes de fazer. Então, o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo, gente, essa expectativa de vocês, de que a volta de Cristo vai acontecer tão imediatamente assim, não condiz com o que nós sabemos da revelação, as coisas profetizadas, que nós já ensinamos, inclusive, para vocês. Então, vocês deveriam ter ligado coisa com coisa para não entrar nessa mentalidade. Agora, nós sabemos que em 2 Tessalonicenses, o comportamento desses desordeiros que estavam trazendo essa doutrina, que estavam pregando isso, que realmente o dia do Senhor já estava em cima deles, eles estavam parando de trabalhar, se intrometendo na vida alheia, ou seja, indo de um lado para o outro simplesmente sem trabalhar, e até mesmo importunando outras pessoas meio que para sustentá-los, para que eles pudessem fazer bom uso daqueles últimos momentos ali, antes da volta de Cristo, para falar só de Jesus. Sabe, esse tipo de fanatismo que de vez em quando acontece aí realmente em religião? Às vezes acontece isso mesmo, a gente profetiza assim, Jesus vai voltar em 1982. Teve um movimentozinho assim, por exemplo. Aí teve gente, por exemplo, aqui no Brasil, teve várias igrejas evangélicas que aderiram. Uma realidade que aconteceu em algumas igrejas foi de gente largar curso de faculdade, parar de trabalhar, viver só das reservas que tinha e sair falando para todo mundo, você tem que preparar agora porque Jesus vai voltar. Esse tipo de loucura, ok? E o apóstolo Paulo disse, gente, como é que vocês estão fazendo isso aí? E isso aí é errado. E ele disse, então, se alguém tiver com esse comportamento, vocês aí da igreja, vocês até dão um gelo na pessoa. Olha só como que ele trata disso no capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão, veja, gente da igreja, que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Desordenadamente, como assim, Paulo? Verso 8 ele explica. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então aqui é um caso onde o fervor escatológico desencaminhou essas pessoas na conduta delas. E Paulo chama a atenção, e Paulo corrige dessa maneira. Agora, eu quero que esse cenário de como Paulo lida com isso seja então aqui compreendido, e isso tem implicações importantes para a escatologia. Primeiro, se acontecesse isso hoje numa igreja, umas pessoas estivessem falando assim, Jesus vai voltar esse ano, não passa desse ano. Você está trabalhando para quê? Faz o seguinte, vende os seus bens e usa os seus recursos aí para pregar, fica por conta de pregar até Jesus chegar. Não vai passar desse ano, não. Nós estamos em setembro agora, 2025 não chega. Ok, e se isso acontecer, por exemplo, numa igreja onde o pastor é pós-milenista, o que o pastor pós-milenista diria sobre isso? Como que ele lidaria com isso? Cadê o momento em que todo mundo se converteu? Cadê o momento de paz, o momento de coisa? Justamente. Em tudo isso aí, o que você nota? A percepção seria, nós temos aqui um tanto de profecia que não se cumpriu. O mundo todo vai majoritariamente se converter a Cristo, não vai? Não é profetizado isso? Não tem isso lá nos Salmos, um tanto de passagem? Então como é que você está achando isso, cara? Tem nem como. Jesus não volta aí por pelo menos, assim, 100 anos. Ok? Agora, é assim que Paulo lida com a coisa? Vocês notaram como que é muito diferente? Assim, você vê claramente que Paulo não tinha
essa compreensão das profecias do Velho Testamento, porque ele não recorre a isso. Profecias de longo prazo, tipo assim, cara, Jesus não pode voltar nem no nosso tempo de vida. O que Paulo diz é que tem isso que tem que acontecer antes de Jesus voltar. Tem isso. Coisas ruins até, não coisas boas. Uma apostasia vem, o anticristo vai vir. Então, essas coisas têm que acontecer. Então, enquanto isso não aconteceu, não volta Jesus. Então, assim, essa expectativa de tanta iminência, assim como vocês estão querendo achar, é impossível, tá? Então, agora eu diria o seguinte, as pessoas aí, por exemplo, os amilenistas, que estão hoje nessa expectativa de um cumprimento futuro de apostasia e anticristo, vão exatamente lidar como Paulo lida com isso aqui. E vão dizer, cara, ainda tem que ter um anticristo, ainda tem que configurar aquela tribulação final com aquela apostasia geral da igreja debaixo da perseguição do anticristo. Mas eles não vão dizer, isso não pode acontecer no nosso tempo de vida. Eles vão dizer o quê? Não, isso pode acontecer no nosso tempo de vida, mas não pode acontecer antes de acabar o ano de 2024. Nós estamos em setembro, afinal de contas. Não dá tempo. Então, entendeu assim mais ou menos com o que eu quero dizer? Agora, é claro que a minha proposta aqui, quando eu olho essa profecia como já cumprida, eu não vou dizer que nem isso aí tem que esperar, tá? Então, assim, você pode concordar ou discordar da minha opinião. Eu estou propondo uma coisa, esses assuntos são difíceis, se você discordar de mim, ótimo, né? Você tem... eu só estou te pedindo para avaliar o que eu digo e chegar à sua própria conclusão. Mas, assim, a minha perspectiva seria, isso aqui tudo já cumpriu. Então, eu não teria dificuldade em dizer que Jesus poderia voltar hoje à noite, ou esse final de semana. Entendeu? Não tem nada que impede isso, porque eu não estou dizendo, ainda não houve a apostasia, ainda não houve a manifestação do anticristo. Eu entendo que essas coisas já se cumpriram sim. Ok, mas vamos lá. Eu quero que vocês vejam como que Calvino lida com isso. Veja no comentário de Calvino, em 2 Tessalonicenses, o que ele diz. Aqui em itálico são palavras que são citação. Ele diz, como se o dia de Cristo estivesse próximo. O que Calvino fazia é que ele trabalhava direto do grego. Quando ele pregava, e os comentários de Calvino, é importante você saber isso, se você for ler os comentários dele, basicamente o que acontecia é que Calvino ia lá, abria a Bíblia, ele levava a Bíblia em grego e em hebraico, e ele expunha aquilo ali, pregava isso na igreja, e alguém ficava lá e anotava tudo que ele falava. E era assim que eles compilaram os comentários de Calvino. Os comentários dele são pregações, na verdade, que ele deu na igreja. Não é qualquer teólogo aí que consegue pregar na igreja uma coisa que, se você anotar o que ele falou, qualifica para ser um comentário bíblico, mas era o nível dele. E então, o que ele faz nessa altura, ele simplesmente lê na língua original e vai passando para as pessoas, ele pregava em francês, o significado do que estava no texto grego, a tradução dele, feita na hora. Então, ele traduziu o que está no grego aqui. Essa frase, que na versão revista atualizada, é assim, no final do verso 2, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tem gente que lê isso e acha que supondo tenha chegado quer dizer que já aconteceu e já passou. Não, gente, ninguém ali estava imaginando que Jesus já tinha vindo e indo embora. É uma coisa impossível de pensar isso. Aí eles iam pensar assim. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a gente falando isso. Gente, Jesus já voltou. Vocês não ficaram sabendo, não? E nós ficamos para trás. Ô, gente, claro que não. A ideia é tenha chegado no sentido de estamos na iminência do negócio. Chegou o evento. Está para acontecer nesses próximos instantes, entendeu? Então, assim, Calvino traduz assim a coisa, porque ele trabalha do original, isso é uma tradução perfeitamente legítima do original. Ninguém vos engane, como se o dia de Cristo estivesse próximo. E ele não quer dizer próximo no sentido de vai acontecer em breve, está dizendo no sentido de instantaneamente vai acontecer isso. Aí Calvino explica o texto. Isso pode parecer divergente de muitas passagens das Escrituras, nas quais o Espírito declara que esse dia está próximo. Mas a solução é fácil, pois está próxima em relação a Deus, para quem, citando 2 Pedro, um dia é como 1000 anos. Vocês veem que ele faz exatamente o que eu falo sobre essa questão, a interpretação de Calvino sobre essa questão de o dia do Senhor está próximo. O que significa isso? Calvino está entendendo isso da mesma maneira como eu expliquei nas aulas anteriores. Então Calvino prossegue e explica assim: nesse ínterim, até a vinda de Cristo, o Senhor deseja que estamos constantemente esperando por Ele, de maneira que não o limitemos a um tempo determinado. Isso aqui é bem interessante, olha o que Calvino disse. Nesse ínterim, entre agora e a chegada de Jesus, o propósito de Deus é que nós estejamos constantemente esperando por Ele, com a atitude que diz o quê? Ele pode voltar? Pode voltar no nosso tempo de vida, sim. Isso que Calvino está dizendo. Deus quer que a gente esteja assim, esperando por Ele. Não
colocando a vinda de Cristo, tipo assim, vai acontecer necessariamente nos próximos dias. E nem julgando lá para frente, não acontece nesses dias, acontece lá para frente. A gente tem que tomar aquela postura de eu não sei. Eu tenho que estar pronto agora, porque pode ser agora, vai ser agora, eu não sei. Eu não estou dizendo que é agora, estou dizendo que eu estou pronto se for agora. Então é a maneira que o Calvino trabalha isso. E de novo você nota o quê? Calvino acreditava assim que a vinda de Cristo deveria ser esperada por cristãos de cada geração como uma coisa que poderia acontecer na geração deles. Ele acreditava na vinda iminente de Cristo. E ele prossegue então dizendo assim: vigiai, diz Jesus, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 24. E Calvino está explicando que isso significa o quê? Esteja preparado para Jesus voltar. Agora você tem que estar pronto. Jesus mandou vigiar. Vigiar significa estar preparado para ele voltar agora. E aí ele prossegue e explica. Por outro lado, aqueles falsos profetas a quem Paulo expõe, embora, presta atenção, devessem ter mantido as mentes dos homens em suspense. O que é em suspense? Pode ser, pode não ser, você não sabe. Isso que é suspense. Jesus pode estar voltando agora? Pode. Vai voltar agora? Não sei, mas poder pode. Então você tem que estar em suspense. Deveriam ter feito isso, ok? Então Calvino está dizendo, todo ensinador cristão deve manter a igreja em suspense. É possível que Jesus volte agora? Sim, é possível. Vai acontecer que ele vai voltar agora? Não sei, não estou dizendo isso também não. Aí ele explica então, eles deveriam ter feito isso, mas, ele diz, pediram-lhes que se sentissem seguros de seu rápido advento, para que não se cansassem com o aborrecimento da demora. Paulo, portanto, emprega o termo apostasia para significar um afastamento traiçoeiro de Deus, e isto não por parte de um ou poucos indivíduos, mas que se espalharia por toda parte, entre uma grande multidão de pessoas. Pois quando a apostasia é mencionada, sem nada ser adicionado, não é assim, a apostasia de fulano, não, é a apostasia, sem mais nada ser adicionado para qualificar e reduzir a uma apostasia limitada. Quando a apostasia é mencionada sem nada ser adicionado, ela não pode ser restrita a poucos. Agora, ninguém pode ser denominado apóstata, mas aqueles que já fizeram uma profissão de Cristo e do Evangelho. Paulo, portanto, prediz uma certa revolta geral da igreja visível. Ou seja, o que Calvino está dizendo? Primeiramente, ele diz aquela expectativa de que certamente Jesus volta nas próximas semanas. É uma coisa errada. Ele diz, isso é uma coisa, inclusive, coisa que eu não coloco aqui do comentário dele, ele explica assim, isso é uma tática do diabo, porque ele lança esse tipo de entusiasmo que, em curto prazo, o pessoal fica muito zeloso, mas quando passa a data, aí cria aquela desilusão, aí as pessoas começam a duvidar de tudo. Eu achei que Jesus ia voltar, mas não voltou. Entendeu? Então isso cria aquela decepção que afasta muita gente da fé. Então o diabo é muito astuto. Ele não sabe também quando Jesus vai voltar. Mas ele sabe que se ele levar as pessoas a lançar uma data e não acontecer naquele prazo em que ele está pensando, então realmente ele ganha a longo prazo. Então ele está constantemente levantando gente para fazer isso. Agora, apostasia, Calvino explica, ninguém pode ser denominado apóstata a não ser uma pessoa que foi um dia um cristão professo. Por isso que, por exemplo, aquele imperador que foi criado cristão, chamado Juliano, mas abandonou a fé cristã, é chamado Juliano o apóstata, porque ele, na verdade, nunca creu, né? Mas ele era um cristão professo. Então, a gente tem que entender que, quando a Bíblia está falando de uma apostasia, a Bíblia está predizendo que vai ter uma debandada de gente que se professa cristã. Não tem como você chegar e dizer, sabe o que vai acontecer? Vai surgir um movimento de neopaganismo, vai ser o movimento da nova era. E aí as pessoas aí que são ateus vão virar dessa igreja aí, dessa religião nova aí, e aí vai ter uma figura entre eles que vai ser um anticristo. Tá. Isso pode ou não acontecer, a Bíblia não está falando nada sobre isso aqui. Porque a Bíblia aqui está falando de quê? De uma apostasia. Estamos falando de gente que professa cristianismo abandonando aquilo que seria cristianismo bíblico em profissão. Então ele diz, Paulo, portanto, prediz uma certa revolta da igreja visível. Gente que vai se revoltar contra a doutrina verdadeira dentro dos limites do que nós chamamos então de igreja cristã. Ok, o verso 4 do nosso texto prossegue então, diz assim, o qual, no caso, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olha o que ele faz. Ele faz oposição ao Deus verdadeiro. E ele faz essa oposição ao Deus verdadeiro de maneira tão assim arrogante, a ponto que ele vai se posicionar dentro do santuário de Deus, se ostentando dentro do santuário de Deus, como se ele fosse o próprio Deus, agindo de maneira que ele só poderia agir daquela maneira, legitimamente, se ele fosse Deus, e ele não é. É assim que essa pessoa vai se conduzir. Então, por fazer dessa maneira, ele vai fazer oposição a Deus. É isso que essa figura vai fazer. Agora, vamos lá. Vamos entender o que está sendo dito aqui. Eu quero então agora ler citações de Agostinho. Agostinho, na Cidade de Deus, ele explicou esse texto assim. E lembra que Agostinho viveu antes de emergir a figura de um Papa na igreja, como nós vemos mais tarde acontecendo, quando pessoas começaram a apontar para o Papa e dizer, ah lá, anticristo? Está lá, ó. Agostinho não viu esses dias não. Ok, o texto então aqui diz assim, ninguém pode duvidar que Paulo está aqui falando do anticristo. Ou seja, segundo a Tessalonicenses 2, é definitivamente a mesma coisa que anticristo em 1 e 2 João. Dizendo-nos que o dia do juízo, que ele chama aqui de dia do Senhor, não virá sem que antes apareça a figura que ele chama de o apóstata, significando, é claro, um apóstata do Senhor Deus. Entretanto, existe alguma incerteza sobre o templo no qual ele deve se assentar. Seria as ruínas do templo construído pelo rei Salomão ou, na verdade, na igreja? Pois o apóstolo não diria o templo de Deus se quisesse se referir ao templo de algum ídolo ou demônio. Por essa razão, algumas pessoas afirmam que o anticristo aqui não significa o próprio líder, mas o que podemos chamar de seu corpo inteiro, a multidão, ou seja, aqueles que pertencem a ele, juntamente com ele, seu líder. Quanto a mim, estou muito surpreso com a grande presunção daqueles que se aventuram em tais suposições. Ok, vamos entender o que Agostinho está dizendo aqui. Primeira questão, ele diz, olha, 2 Tessalonicenses é definitivamente o mesmo assunto de 1 João, quando fala que vem o anticristo. O apóstolo Paulo diz que esse homem vai se introduzir no templo de Deus. Uma coisa que você pode ter certeza, isso não quer dizer o templo de um Deus falso, tipo vai ter um Deus pagão que tem um templo dedicado a ele e uma pessoa vai ali se instalar. Não, isso aí você pode descartar, né? Não tem nem como ser isso não, porque se fosse isso, ele não chamaria isso de o templo de Deus. O templo de Deus, ele diz duas possibilidades. Primeiro, pode ser aquilo que no Velho Testamento era chamado templo de Deus lá em Israel. Não tinha o templo que Salomão construiu? Então, aí vai acontecer das ruínas de onde houve uma vez um templo judaico, vão construir novamente um templo e ele se instalará ali como a figura do anticristo? Ele diz, tá, isso aí poderia ser uma coisa que corresponderia, ou a outra possibilidade é qual? A igreja, porque a igreja também é chamada de templo de Deus. E ele não se posiciona nisso e ele diz, agora pessoas que estão dizendo que o anticristo não é exatamente uma coisa que se concentra num indivíduo, mas é uma coisa mais ampla, ele diz isso aí, não faz sentido para mim não. Ok, então, assim, considerações como as pessoas estavam falando nessa época. Ou seja, já nessa época havia gente que olhava para, os judeus não têm mais o templo físico deles, mas o anticristo vai se instalar no templo de Deus. Será que vai ter um outro templo em Jerusalém? Alguns cristãos daquela época acreditavam isso. Isso era realmente uma crença. Você encontra gente como Irineu que pensou isso. Irineu pegou assim algumas ideias muito estranhas, na verdade. Ele pegou uma profecia lá de Gênesis 49, onde existem as bênçãos ali que Jacó dá para os seus 12 filhos. E ele fala ali, inclusive, uma das bênçãos que ele pronuncia sobre Dan. Pessoas encontram ali palavras para dizer que aqui existe uma profecia do anticristo. Não é, não tem como ser, não tem nada a ver. Mas aí, essas pessoas que pegaram essa ideia disseram, então aqui, temos uma profecia do anticristo, o anticristo será um judeu da tribo de Dan. Ok, vocês estão ligados que não existe mais tribo de Dan. Bem, mas então assim, o que vai fazer com isso aí? É tolice esse tipo de interpretação, mas algumas pessoas foram nessa direção. E então, essas pessoas chegaram na ideia de que vai ter uma pessoa que vai surgir entre os judeus, que vai dizer, eu é que sou o Messias. E ele vai reconstruir o templo judaico, e ele vai se apresentar ali para os judeus como o Messias de Israel. Sou eu. Jesus não, sou eu. E os judeus do judaísmo vão falar, ei, chegou o nosso Messias. E ele falou, é isso que é o anticristo. Isso foi, por exemplo, a ideia de Irineu. Você vai encontrar alguns outros pais da igreja que entraram
nesse raciocínio. E aí, então, na verdade, o pensamento deles é que o anticristo não é um apóstata. Vocês entenderam isso? Então ele não pode ser o cumprimento de 2 Tessalonicenses 2, porque ele é um judeu que não é cristão, é uma pessoa fora do cristianismo. Então, assim, você tem que entender que eles estão criando teorias que não condizem nem com os textos que estão tentando usar. Por isso que eu estou olhando tudo isso aqui para a gente ver isso. Mas agora, existem, claro, hoje pessoas que acreditam no anticristo futuro e acreditam na reconstrução do templo lá em Israel. E aí o templo em Israel tem que ser reconstruído para acontecer tudo isso aqui. Ok? Eu não acho que isso é o sentido. Para mim é muito claro que ele diz o templo de Deus no sentido de a igreja de Deus. A essa altura, Paulo não está falando de templo em Israel quando ele diz o templo de Deus. Você pode olhar em todo caso, sem exceção, onde o apóstolo Paulo usa a expressão o templo de Deus em suas epístolas, ele está falando de quê? Da igreja. Nós somos o templo de Deus. E se Paulo diz que o anticristo, o homem da iniquidade, vai se levantar no templo de Deus, ele está dizendo que ele vai surgir dentro da igreja como uma pessoa que vai ser elemento essencial num movimento de apostasia para deturpar a fé cristã de dentro. Okay? É isso o sentido aqui disso. Ok, agora eu vou ler um pouco de Charles Hodge. O que eu vou citar de Charles Hodge, que está aqui em azul na sua folha, é da teologia sistemática dele, tá? Esse trecho dele sobre o anticristo é fantástico. Eu acho que é o material mais rico que você pode ler sobre esse assunto. E eu estou basicamente concordando com o que ele diz sobre tudo isso aqui. Então eu vou citá-lo extensamente. Charles Hodge é presbiteriano calvinista, pós-milenista. Ele é pós-milenista daquela linha antiga, não da variedade moderna. Ele vê o anticristo como o Papa, e ele argumenta por isso. E eu acho que ele faz isso muito bem. Então vocês vão ouvir um pouco dele aqui hoje, tá? Nessa aula a gente vai citar ele várias vezes. Primeiramente, então, o Hodge diz o seguinte: a segunda questão é se o anticristo aqui descrito é um poder eclesiástico ou civil, tá? Isso é uma questão importante. Estamos falando de um governante civil ou de um líder religioso? O Hodge continua e diz: se ele surgirá da igreja ou do mundo? Essa é a questão. As considerações que estão a favor da primeira dessas pressuposições, ou seja, que ele surge dentro da igreja, são: que as designações homem de pecado e filho da perdição têm um conteúdo religioso e são muito mais apropriadas a um poder ou potentado eclesiástico do que mundano. Ou seja, as palavras homem da iniquidade, filho da perdição, isso é o tipo de coisa que você não vai encontrar associado a figuras tipo César. Isso você encontra como quem? Tipo Judas Iscariotes, que foi um líder dentro da igreja, um dos apóstolos. Ele é chamado de filho da perdição, um homem ímpio dentro da igreja, um pecador que, na verdade, fez mau uso do seu cargo. 2. Segunda consideração. O anticristo deveria ter a sede de seu poder onde? No templo de Deus. É ali que ele se assenta. Isto parece indicar claramente que o que está aqui descrito é um usurpador eclesiástico, um poder tirânico e perseguidor. Por templo de Deus, nesta passagem, entende-se geralmente a igreja que é tão frequentemente por toda a parte chamada de templo de Deus, especialmente por Paulo. Ok, então é o que ele tem a dizer sobre isso e eu acho que ele está no rumo certo. Vamos ler um pouco mais do comentário de Calvino agora. Calvino ainda diz assim: a verdadeira religião é aquela pela qual somente o Deus verdadeiro é adorado. Que o filho da perdição, como se fosse entre aspas, se transferirá para si mesmo. Agora, todo aquele que aprendeu da Escritura quais são as coisas que mais especialmente pertencem a Deus e irá, por outro lado, observar o que o Papa afirma para si mesmo, embora fosse apenas um menino de 10 anos de idade, terá nenhuma grande dificuldade em reconhecer o anticristo. Ele está dizendo assim, gente, se você entende o que significa, o que o Papa diz que ele tem direito de fazer na igreja, e você lê isso aqui, você não precisa ter mais de 10 anos de idade para conseguir entender quem que é o anticristo, não. Então ele diz: a Escritura declara que Deus é o único legislador que é capaz de salvar e destruir. O rei sozinho, cuja função é governar as almas por sua palavra. A Escritura representa a Deus como o autor de todos os ritos sagrados. Ensina que a justiça e a salvação devem ser buscados somente em Cristo e atribui ao mesmo tempo a forma e os meios. Não há nenhuma dessas coisas que o Papa não afirme estar sob
sua autoridade. Ele se orgulha de que é sua obrigação vincular as consciências com as leis que lhe parecem boas e submetê-las ao castigo eterno. Quanto aos sacramentos, ele institui novos, de acordo com a sua própria inclinação, ou ele corrompe e deforma aqueles que foram instituídos por Cristo. Não os põe de lado completamente para que possa substituir em seu lugar os sacrilégios que ele inventou. Ele inventa meios de alcançar a salvação que estão em total desacordo com a doutrina do Evangelho e, enfim, ele não hesita em mudar toda a religião a seu bel prazer. O que é, peço-lhe, para alguém se elevar acima de tudo o que é considerado Deus, se o Papa não o faz? Tá? Então é isso que Calvino está dizendo, ele fala mais coisa aí que eu deixei se vocês quiserem ler. Vamos voltar para Rhodes de novo e vamos ler um pouco mais o que Rhodes diz. Rhodes então fala assim: não obstante, ela se encaixa perfeitamente no papado e não combina com nenhum outro poder que porventura já tenha surgido sobre a terra. Paulo não se preocupa com teorias, mas com fatos. Isso não significa que os papas professem publicamente ser superiores a Deus, ou que teoricamente reivindiquem para si mais que os homens. É a ocupação prática do sistema que ele representa. Os fatos atuais, primeiramente, revelam que os papas reivindicam a honra que é devida exclusivamente a Deus. Segundo, que eles assumem os poderes que são prerrogativas exclusivas dele. E terceiro, que substituem a autoridade de Deus, pondo no lugar a sua própria. É assim que se exaltam acima de Deus. Eles assumem a honra que pertence a Deus, não simplesmente por alegarem ser os vigários de Cristo, quer dizer, os vices de Cristo em exercício na ausência de Cristo da terra, os vigários de Cristo na terra, e permitem que as pessoas se dirijam a eles como Senhor e Deus, mas por reivindicarem para a sua autoridade a submissão da razão, da consciência e da vida. Este é o mais elevado tributo com o qual uma criatura pode retribuir o Criador. E isso os papas alegam pertencer-lhes, por direito, sobre toda a humanidade. Eles reivindicam prerrogativas divinas como mestres infalíveis em todas as questões de fé e prática, e como que tendo o poder de perdoar pecados, e exaltam sua autoridade acima da que é de Deus, praticamente descartando sua palavra e substituindo-a por seus decretos e pelo que anunciam como sendo os ensinamentos da igreja. Lembra que quando Jesus falou dos fariseus que eles colocavam as suas tradições acima da palavra de Deus porque eles introduziam tradições religiosas que entravam em conflito com as escrituras e então eles invalidavam a palavra de Deus por causa das tradições deles? O Papa faz isso também, com seus decretos e as suas inovações religiosas. Ok, então, só para pegar um testemunho aqui do próprio catolicismo, esse aqui é o Catecismo Católico atual da Igreja Católica. Você pode usar esse link aí e conferir isso. Isso é, nesse momento, 2024, o Catecismo da Igreja Católica diz: o Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, presta atenção nessa palavra agora, é princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo, ou seja, vice-Cristo, e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Isso é direito só de Jesus. Isso é direito só de Deus. Então, assim, eles não mudaram sua doutrina em nada. O que Calvino reconheceu na época dele, o que Rhodes reconheceu no século XIX, é exatamente a postura que a Igreja Católica oficialmente mantém em relação ao Papa no século XXI. Ok, então, verso 5 de 2 Tessalonicenses 2, então prossegue e diz assim: não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ou em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque os versos 6 e 7 são muito importantes também. O apóstolo Paulo diz: nesse momento, o anticristo já foi revelado? Não. E ele tem que ser revelado antes que a gente possa ser reunido com Cristo. Mas, vocês sabem que existe uma coisa que o detém. E Paulo diz, e aliás, vocês sabem o que é que o detém. Como que eles sabem?
Porque Paulo já tinha conversado com ele sobre essas coisas, e inclusive ele diz, vocês não lembram que eu falei com vocês sobre essas coisas? Então, vocês sabem o que é que segura ele para ele ainda não se manifestar. Ok, isso não está aqui no texto explicitamente. Paulo faz uma referência presumindo o entendimento dos leitores, sem fazer referência ao que é. Aí no verso 7 ele ainda reforça isso e diz, existe esse mistério da iniquidade que já está em operação, ou seja, as forças operantes que causarão a ascensão do anticristo, as forças operantes que produzirão a apostasia, já operam, já está tudo em andamento, as engrenagens já estão rolando que vão levar o anticristo a aparecer. O anticristo não se manifestou, mas aquilo que trará o anticristo à tona já está maquinando. Agora ele diz, então, o que faz com que ele não se manifeste ainda? Bem, ele ainda está aguardando que seja afastado aquele que o detém. Agora, eu quero que você note uma coisa. No verso 6, o que o detém, é uma coisa que o detém. No verso 7, aquele que o detém, é uma pessoa que o detém. É uma pessoa e é uma coisa. Ou é uma coisa e é uma pessoa. Ok, o que quer dizer isso aqui? Bem, o que é então que impede o anticristo de se revelar a essa altura? Bem, o que nós temos de interpretação sobre isso ao longo da história é basicamente o seguinte. Na igreja primitiva, a interpretação quase que unânime sobre isso é que isso era, na verdade, o Império Romano. Então, é claro que não existe segurança em dizer que houve uma tradição oral que foi transmitida para que, quando pessoas escreveram falando isso, eles receberam isso por comunicação ininterrupta, lá dos dias dos apóstolos, quando se falava sobre isso abertamente na igreja, mesmo que não tenha sido escrito, mas nós podemos confiar nisso. Agora, existe a possibilidade que sim, tá? Existe a possibilidade que o motivo pelo qual, quando começa a se escrever sobre isso no segundo século, nos escritos que nós temos, existe essa opinião, porque essa opinião simplesmente já era consenso na época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, mesmo que não tenha sido explicitamente citado no Novo Testamento, e que então, por comunicação verbal, isso continuou até que os livros que começaram a tratar disso, que sobreviveram aos nossos dias, começaram então a ser escritos. Essa versão se registrou assim, mas essa era a opinião predominante. Agora vamos entender o sentido disso. Por que o Império Romano poderia dar uma segurada na manifestação do anticristo? O anticristo é uma figura que vai surgir dentro da igreja, não é? Não é uma pessoa que vai querer todo mundo seguindo a ele dentro da igreja, introduzindo doutrina falsa, mas como que fosse doutrina cristã. Naquele momento da história, era muito interessante, era muito vantajoso um indivíduo que quer muita glória humana e muito poder humano se apresentar ao mundo como um líder cristão. O que estava acontecendo com líderes cristãos por causa do Império Romano? Não era perseguição uma atrás da outra? Os líderes cristãos, os pastores, os bispos, não eram os principais alvos do extermínio do Estado romano? Era exatamente isso. Então, nesse tipo de contexto, não existe muito interesse de gente que é mal intencionada, que quer, na verdade, glória humana, que quer se enriquecer, ficar assim, se difundido como um líder cristão. Entende? Assim, é muito óbvio que o Império Romano seria um empecilho para esse tipo de coisa. Agora, você afasta esse tipo de contexto, onde você tem um império pagão, hostil ao cristianismo, que vive levantando ondas de perseguição e matando todo mundo que consegue pegar da liderança cristã, aí você cria o contexto onde gente mal intencionada, vigarista, esse tipo de gente que faz milagre falso, aí esse pessoal deita e rola no ambiente onde existe prosperidade, especialmente se houver patrocínio para essas pessoas do Estado. Aí é que eles surgem mesmo. Aí o contexto é outro. Então, o entendimento ali era bem esse, tá? Agora, eu quero então ler para vocês testemunhos da igreja primitiva. Primeiramente, olha o que Tertuliano diz sobre isso. Tertuliano fala assim: há também uma obrigação ainda maior para nós orarmos pelos imperadores. Sim, até mesmo pela continuidade do império em geral e pelos interesses romanos. Percebemos que a tremenda força que paira sobre o mundo inteiro e o próprio fim do mundo, com a sua ameaça de aflições terríveis, é detida temporariamente pela existência contínua do Império Romano. Este evento não desejamos experimentar e, ao orar para que ele possa ser adiado, favorecemos a continuidade de Roma. Muito interessante o que Tertuliano diz. Vamos analisar suas palavras. Tertuliano diz, olha,
o fim do mundo vai ser um negócio muito catastrófico e vai ser um negócio assim muito triste para quem não está preparado, para as pessoas ímpias que não se converteram. Então, num certo sentido, a gente não quer que isso aconteça tão logo. A gente sabe que enquanto o Império Romano estiver de pé, não vai aparecer o anticristo. E antes de acontecer do anticristo aparecer, não tem como acontecer o fim do mundo. Então, por mim, o Império Romano pode continuar, ok? Eu não estou com pressa dele acabar, não. Entendeu como que ele interpretou essa passagem? Próximo texto, Crisóstomo. Crisóstomo vive já no período em que o Império Romano se tornou cristianizado. Olha o que ele diz. Pode-se perguntar naturalmente o que é que restringe o homem da iniquidade. E, além disso, por que Paulo expressa isso de forma tão obscura? Por que não pega e fala de uma vez? Vocês sabem que o que detém o anticristo de se manifestar é plá, e pega e fala. Por que não fala? O que é, então, o que o retém? Ou seja, o que impede a revelação do anticristo? Alguns dizem, de fato, que seja a graça do Espírito, mas outros que é o Império Romano. Ou seja, ele diz, eu conheço duas teorias. Uma teoria é que o que detém é o Espírito Santo. Essa é uma teoria. A outra teoria que eu conheço é a teoria de que seja o Império Romano. Então ele prossegue. Eu concordo com a segunda posição, ou seja, eu acho que é o Império Romano mesmo. Por quê? Porque se Paulo quisesse dizer o Espírito, ele não teria falado de forma obscura. Mas claramente, que mesmo agora, a graça do Espírito, ou seja, os dons, retém o anticristo. Além disso, se esse fosse o caso, o anticristo já deveria ter vindo, pois se a sua vinda fosse ocorrer com a cessação dos dons do Espírito, já faz muito tempo que eles cessaram. Mas como Paulo se referia ao Império Romano, ele apenas tocou no assunto, falando de maneira velada e obscura por motivos compreensíveis, pois ele não precisava criar inimigos desnecessários e perigos inúteis. Ok, vamos então pensar sobre as palavras de Crisóstomo. Crisóstomo, então, ele diz, o sentido é realmente o Império Romano. Aí você consegue entender por que Paulo não pegou e falou assim, nós estamos só esperando o Império Romano cair para acontecer isso. Ok, naquela altura em que Paulo escreve, os romanos já dando trabalho para os cristãos, já existe toda aquela situação tensa em todo lugar que você prega o evangelho, as autoridades fiscalizando muito se existe um motivo para perseguir a igreja ou não. O apóstolo Paulo precisa antagonizar as autoridades, escrevendo uma epístola que vai ser circulada como escritura para todas as igrejas e dizer, você sabe que o Império Romano vai cair, né? Nós estamos profetizando que ele vai cair. Os imperadores romanos, as autoridades romanas, os soldados romanos olhariam isso como o quê? Vocês estão gorando a gente, né? Vocês estão torcendo para a gente cair, né? Vocês estão falando, dizendo isso, né? Vocês estão falando que as pessoas não vão cair? Vocês estão semeando um espírito negativo sobre a nossa permanência. Isso é inimizade ao Estado. Então, assim, é melhor não deixar isso por escrito. Fala na igreja claramente, mas quando você vai escrever uma carta que vai estar aí escrita, não tem que falar explicitamente. Tipo assim, vocês sabem, vocês estão frequentando a igreja, vocês sabem o que a gente explica, mas não vão falar aqui por escrito. Essa é a argumentação dele aqui. E agora, nessa altura, ele fala isso com mais tranquilidade. Por quê? Porque essa altura o Império Romano está cristianizado e não é um inimigo assim. Então as próprias autoridades romanas nessa época olhariam isso e diriam, tá assim, a palavra de Deus diz que esse império não durará para sempre, tudo bem. Ok? É outro contexto. É onde Crisóstomo está escrevendo. Ele também tem outra teoria que ele levanta e ele diz, essa eu não acho que seja não. Mas tem gente que acha que seja o Espírito Santo. Que o que vai acontecer é que quando o Espírito Santo for tirado, aí se manifesta o anticristo. Como assim? Ok, deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui. Existe essa teoria hoje, mas não é essa a teoria. Existem pessoas hoje que dizem isso. Os dispensacionalistas são unânimes nisso. Eu poderia colocar citações aos montes aqui, mas nem precisa, porque isso não é assunto discutido entre eles. Os dispensacionalistas dizem assim, o que vai acontecer é que a igreja será arrebatada e o Espírito Santo não habita dentro da igreja. Na igreja ser tirada, o Espírito Santo será tirado do mundo. Aí, quando o Espírito Santo for tirado do mundo, é que poderá o anticristo se revelar. Essa doutrina existia nessa época? Não existia. Ninguém conhecia dessa doutrina e ninguém nem fala assim, existe essa perspectiva, que nessa época não tinha isso. Isso é doutrina moderna, tá? Então, todo premilenista, dispensacionalista que está dizendo que havia dispensacionalismo nessa época, gente, o pessoal dessa época não conhecia dispensacionalismo. Eles nem tentam refutar porque eles nem sabiam, nem imaginavam que algum dia alguém ia ler a Bíblia com essa ótica que eles estão lendo. Mas existia uma doutrina do Espírito Santo, sim. E qual que era essa doutrina? Ok, vamos entender aqui. Não é o caso que o anticristo, o homem da iniquidade, vai fazer uso de sinais para fortalecer a sua posição?
O texto diz isso, daqui a pouco a gente vai ler esses versos. Que ele vai usar de milagres fajutos e falsos para enganação, para se estabelecer como a autoridade e vai convencer gente que ele é o cara que eles deveriam seguir. Enquanto o Espírito Santo está presente na igreja no sentido de que os dons miraculosos que testemunham qual é a mensagem verdadeira estão atuando na igreja, tem chance disso dar certo? Ou seja, enquanto Filipe está em Samaria, operando grandes e maravilhosos sinais pelo poder do Espírito Santo, Simão Mago, com os milagres ruins, fracos dele, consegue convencer as pessoas de que quem é o dono do poder é ele? Não, ele fazia a festa antes de Filipe chegar. Aí ele era o grande vulto, o poder de Deus. Aí quando chegou Filipe, todo mundo olhou e falou assim, é isso que é milagre. E todo mundo olhou para ele e falou assim, curandeiro barato. E ele mesmo olhou e falou assim, isso aí é possível? Falou assim, cara, eu queria ter esse poder. E foi lá conversar com Pedro aqui, assim, aqui Pedro, saquinhos de dinheiro, me torna participante desse negócio, me dá esse poder também, cara, eu quero ter poder igual o seu. Então, quer dizer, enquanto existe um poder de sinais, como havia entre os apóstolos, os dons de sinal, então, enquanto isso está atuando no mundo, não tem margem para um falso profeta que não consegue fazer verdadeiros milagres, mas que faz milagres baratos, tipo Simão Mago, conseguir ganhar adeptos. Então, a tese que está sendo dita aqui por Crisóstomo é essa. Assim que cessarem os dons miraculosos, os dons sinais, aí é que o anticristo pode se manifestar. Agora, qual que é o argumento de Crisóstomo? Eu acho que essa teoria aí, nós já podemos colocá-la de lado, por quê? Porque os dons miraculosos já cessaram na igreja há muito tempo. Alguém tem aí hoje o dom de curas? Alguém aí tem o dom de milagres? Alguém aí tem o dom de línguas hoje? Alguém tem interpretação de línguas hoje? Não tem. Isso já não tem na igreja faz bastante tempo. Isso cessou de fato. E o anticristo se manifestou? Até agora não. Então ele diz para mim, não faz sentido dizer que o que retinha era isso. Ok? Então essas eram as duas teorias da igreja primitiva. Bom, continuar. Cirilo de Jerusalém. O anticristo mencionado por Paulo virá quando o período destinado do Império Romano tivesse esgotado e o subsequente fim do mundo estivesse aproximando. Ok? Mais um aí da antiguidade sobre isso. Agora eu quero ler palavras do comentarista atual, Leon Morris, no livro dele, As Epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, comentário bíblico, né? Ele explica assim, Paulo está dizendo que a aparição do homem da iniquidade é impossível no presente, pois há um poder restritivo. Esse poder é referido como neutro, ou seja, como sendo uma coisa, mas no versículo seguinte, aquele que agora restringe é o particípio masculino do modo do verbo. Ou seja, o poder é considerado como uma pessoa. Essa combinação de masculino e neutro leva a maioria dos comentaristas a ver uma referência ao Império Romano que pode ser referido em termos de si mesmo, é um império, então é uma coisa, ou em termos do imperador que o personifica, é um indivíduo, é um homem, é um imperador. O imperador que lidera as perseguições. Você vê que quando a gente fala da perseguição da igreja, do Império Romano, nós falamos o quê? A perseguição de Nero, a perseguição de Domiciano, a perseguição de Décio, a perseguição de Diocleciano. Nós falamos assim, a perseguição do indivíduo. É claro que é a perseguição do império. Então tem essa forma de... Esse tipo de interpretação encaixa com a força que retém, se é alguma coisa que você pode referir dessas duas maneiras, e no caso do Império Romano, isso se encaixa. Tudo isso aqui então faz sentido em termos de ser o Papa? Bem, vamos ver. Charles Hodge fala assim, neste caso, contudo, o anticristo é representado como, veja só, o desenvolvimento final da apostasia predita. Não é a apostasia que acontece e nesse contexto surge o homem da iniquidade? Pois então, ele explica. Se um simples ministro reivindica ser sacerdote, e então um sacerdote assume domínio sobre muitos sacerdotes, e então um prelado sobre muitos prelados, e então um sobre todos, e então esse único prelado alega ser o governante do mundo inteiro como o vigário de Cristo, investido de sua autoridade, de modo que as profecias de todos os povos, nações e línguas servirem ao Filho do Homem se cumprem nele. Por fim, temos de fato e em verdade um desenvolvimento regular do primeiro ao último passo. Não é exatamente isso que aconteceu na igreja?
Gente, o apóstolo João estava vivo ainda, quando começou a gente dizer, nessa cidade pode ter vários pastores, mas eu sou o pastor-chefe da cidade. E não é a visão bíblica. E demorou a chegar em todas as cidades, né? Roma foi uma das últimas cidades. A gente tem evidência histórica de que no ano 170 depois de Cristo não havia esse sistema em Roma, ou seja, um bispo acima dos presbíteros. Havia um governo de presbíteros na igreja, não tinha um bispo acima dos outros em Roma. Roma foi uma das últimas cidades a aderir, mas quando aconteceu, aí veio com força, né? Agora, os outros lugares, você tem, por exemplo, cidades como Antioquia. Por volta do ano 115, você já tem em Antioquia um cara que diz: vocês aí, ó, vocês não são bispos não, bispo sou eu, vocês são só presbíteros. Bispo é diferente de presbítero. E não era assim no Novo Testamento, é só você ler o Novo Testamento. Mas dentro dos dias de vida dos apóstolos começou esse processo. Ou seja, o espírito do anticristo está presentemente no mundo nos dias de João. O mistério da iniquidade já opera. E vai continuar fazendo seu progresso. E depois o que acontece? Aí depois tem um prelado sobre os outros. A jurisdição de Constantinopla abrange todas as cidades circunvizinhas menores. Assim como Roma, assim como Alexandria, assim como Antioquia, assim como Jerusalém. Entendeu? Então assim, aí depois alguém começa a dizer assim, e toda a igreja está debaixo do meu domínio. É a última etapa. E isso aí se configura realmente o anticristo. Ok? O texto de Rod continua e diz assim, uma vez mais o apóstolo diz que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, os princípios e espíritos já haviam começado a manifestar-se na igreja, os quais culminariam na revelação do homem do pecado. Como é possível dizer isso de uma pessoa que fosse um príncipe profano, surgindo fora da igreja, separado não só cronologicamente por séculos da era apostólica, mas também logicamente de todas as causas então em operação? Se o anticristo tem de ser uma pessoa que fosse um príncipe profano, ou seja, uma autoridade secular, um governante político, surgido fora da igreja, separado não só cronologicamente por séculos da era apostólica, mas também logicamente de todas as causas então em operação. Se o anticristo tem de ser uma pessoa singular, concentrando em si todo o poder profano, como um monarca universal, surgindo um pouco antes do fim do mundo, como se presume por muitos expoentes da profecia, é difícil de ver como ele seria o produto do fermento já em operação nos dias dos apóstolos. Entretanto, se, como os protestantes têm assim geralmente crido, o papado é o anticristo que o apóstolo tinha em sua visão profética, então esta passagem é perfeitamente inteligível. Os dois elementos que o papado é e o desenvolve são a aspiração por preeminência ou cobiça por poder e a ideia de um sacerdócio, ou seja, que os ministros cristãos são mediadores cuja intervenção se faz necessária para assegurar o acesso a Deus e que são autorizados a fazer expiação pelo pecado, ao que se acrescenta a reivindicação de outorgar absolvição. Ambos os elementos estavam em operação na era apostólica. O papado é o produto da transferência das ideias judaicas e pagãs para o sistema cristão. Os judeus tinham um sumo sacerdote e todos os ministros do santuário eram sacerdotes sacrificadores. Os romanos, os pagãos romanos, tinham um pontifex maximus, pontífice máximo. E os ministros da religião, entre eles, eram sacerdotes. Nada era mais natural e nada é mais claro como um fato histórico do que a pretensão de um caráter e funções sacerdotais para o ministro cristão fosse uma das primeiras corrupções da igreja. E nada é mais claro do que atribuir-se, em grande medida, esta pretensão de poder ao papado. E quanto à aspiração de preeminência, sabemos que houve mesmo entre os 12, os apóstolos, certa contenda sobre quem seria o maior. O apóstolo João fala de Diótrefes, que aspira à preeminência. E em todas as epístolas há evidência da luta por ascendência por parte dos ministros e mestres indignos. O fermento da iniquidade, portanto, estava em operação na era apostólica e se concentrou gradativamente no portentoso sistema do papado. Segundo este ponto de vista, a difícil passagem nos versos 6 e 7 admite uma interpretação fácil. O apóstolo diz ali: e agora sabeis o que o detém
detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Havia, pois, naquele tempo um obstáculo que impediu o progresso do homem do pecado e continuaria a impedi-lo enquanto permanecia, como então estava. Deve-se notar que Paulo diz, e agora sabeis o que o detém. Como é possível que os tessalonicenses soubessem ao que ele se referia? Somente através das instruções do apóstolo ou da natureza do caso. O fato, contudo, é que eles sabiam, e por isso é provável que o conhecimento era comunicado a outros para que não fosse logo esquecido. Essa consideração dá mais peso ao juízo quase unânime dos primeiros pais de que o obstáculo do progresso do anticristo era o Império Romano. Enquanto continuava em vigor, era possível que o eclesiástico se tornasse o soberano virtual do mundo? É um fato histórico que o conflito entre os imperadores e os papas pela ascendência continuou por séculos e que, enquanto o poder daqueles decrescia, o destes crescia. Parece evidente que os primeiros pais estivessem certos em sua interpretação da linguagem do apóstolo e que ele quis dizer que o aparecimento dos candidatos eclesiásticos ao domínio universal não era possível até que o Império Romano fosse eficazmente desfeito. Então, é isso que o Rod tem a dizer. Ele tem mais coisas também que eu quero citar, mas nossa aula já está se estendendo muito, então vou parar por aqui e vou seguir com esse assunto e concluir esse assunto aqui na próxima aula. Não tem muito ainda a falar sobre 2 Tessalonicenses não, mas nós ainda temos que explicar como que o indivíduo aqui referido, o homem da iniquidade, ganha credibilidade na mente das pessoas através de milagres. Então isso aí também é um aspecto que o Papa Católico realmente atende muito bem. Nós vamos falar sobre isso e depois a gente vai olhar outros textos, tá? A gente ainda tem que olhar principalmente as passagens de Daniel, que muita gente olha e diz, mas aqui é o anticristo, não é? Não, eu vejo o anticristo aqui, para ver se tem legitimidade aí. Então deixa-me concluir a aula de hoje dizendo o seguinte: se essa passagem em Tessalonicenses já se cumpriu, eu creio que ela já se cumpriu com a ascensão do papado, então aqui nós não temos nada que você diz, Jesus não pode voltar ainda até que isso aqui aconteça, porque isso já aconteceu. Existe a possibilidade de ser um anticristo futuro? Muita gente acredita que sim. Essas pessoas terão que dizer, enquanto isso não se cumprir, Jesus não vai nos buscar para a gente encontrar com ele não. Aí tem que esperar isso primeiro.